da noite, né? E ele topou. Falei, eu acho que ele não vai topar porque está muito em cima da hora. Mas não corre o perigo, não. E ele vai estar ministrando para nós hoje sobre uma temática muito importante para o cristão. Eu noto que, vez ou outra, quando a gente vai falar do tema igreja, as pessoas pensam num assunto que, isso não me interessa muito porque não diz respeito a mim, a minha individualidade. Mas é um grande engano, porque a gente não existe fora de um corpo, a gente não existe fora de uma comunidade, né? Então, o reverendo Andrei vai tratar isso com a gente nessa noite, sobre o que a teologia reformada fala acerca da igreja, e quanto que ela é muito mais importante do que a gente pensa na caminhada do cristão, e sobretudo na execução da missão que Deus deu para essa igreja. Antes, vamos orar? Vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos aproveitar esse tempo para orar pelos nossos irmãos, nossas irmãs, você que está aqui, mas também os discípulos que não vieram. Vamos orar pelos enfermos, pelos dengosos, né? Muitas pessoas com dengue, pedir a Deus que tenha misericórdia. Senhor nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, por termos acesso à Tua Palavra, por termos a iluminação do Espírito Santo, por poder, ó Deus, conhecer o Senhor e o Teu propósito com o Teu povo, que é a igreja. Hoje, Senhor, nós vamos falar desse tema tão importante para que a gente viva uma vida cristã plena e para que também a gente cumpra o propósito da pregação do Evangelho. Dá toda a sabedoria, Senhor, toda a capacidade ao reverendo Andrei, que as palavras dele, Senhor, possam ser ungidas com a autoridade e a iluminação do Espírito Santo. Isso chega ao nosso coração com convencimento e com poder para transformar a nossa posição e a nossa dinâmica de vida. Santo Deus, eu coloco também na Tua santa presença a vida dos irmãos e irmãs que estão aqui, que vieram hoje, a vida deles, os desafios, as provações, as possíveis tentações, ó Deus, que cada um de nós vive, que o Senhor, em nome de Jesus, sustente a nossa vida e nos livre do mal. Pai amado, eu também oro por aqueles que não estão aqui, que estão vivendo enfermidade, ó Deus, muitos com dengue. Então eu peço que o Senhor, em nome de Jesus, venha abreviar esse mal-estar e venha restaurar a saúde desses irmãos. E também, Deus, aqueles que talvez estejam desanimados na fé, abatido, ó Deus, que a Tua graça os visite, que a Tua misericórdia, ó Deus querido, os constranja e os estimule a voltar animados para os Teus caminhos. Pai, nós oramos em nome de Jesus, te agradecemos e colocamos o nosso coração e mente à Tua inteira disposição em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. As crianças vão ter um cinema agora, para elas, com pipoca e suco, eu acho. Tá bom o negócio lá, mas você vai ficar aqui, tá bom? Desobedece a Deus e cai em estado de pecado, é separado de Deus,
herda o direito da morte eterna, é expulso do paraíso, mas Deus tinha planos nos seus eternos decretos de ter um povo para si, um povo para adorá-lo, um povo para glorificá-lo, um povo para desfrutar da presença dele para todo sempre. Então Deus não desiste deste plano, e Ele dá continuidade, seguindo a história, para que Cristo Jesus venha a ser então este que vem aplicar essa obra redentora, recuperando o homem, levando o homem novamente para a presença de Deus, inserindo o homem novamente dentro dos propósitos de Deus e dando ao homem novamente a oportunidade de viver eternamente diante de Deus. E isso então, depois da cruz, depois da ressurreição, o Espírito Santo trabalha no coração daqueles a quem o Pai escolheu, predestinou, antes da fundação de todas as coisas. E é justamente daqui para frente que nós entramos no assunto de hoje, porque uma pergunta deve surgir a partir desse momento de obra redentora. A partir do momento que o homem estava perdido, a partir do momento que o homem estava morto em seus delitos e pecados, e ele novamente, pela obra de Cristo e pela aplicação do Espírito Santo dessa obra na vida dele, o traz à vida novamente, o reinsere na presença de Deus novamente, deve surgir uma pergunta aqui: e agora? O que nós fazemos com este homem que nasceu de novo? Como deve ser a vida dele? Onde ele deve ser colocado, já que ele está em um mundo que ainda é afetado pelo pecado? O que fazer com esse homem que foi salvo? Com este homem que foi regenerado? Com este homem que teve um coração de pedra substituído por um coração de carne? Por este homem que nasceu de novo? O que será a vida dele agora? É justamente aí que nós entramos na doutrina da igreja. Porque a partir do momento que uma pessoa passa pelo processo de regeneração, onde ele nasce de novo, as coisas que eram velhas tornar-se-ão novas. Se ele estava desgarrado de Deus, se ele estava separado de Deus, se ele já não era mais parte integrante, vamos assim pensar, do povo de Deus, agora ele precisa ser novamente. E é justamente aí neste contexto que nós chegamos na igreja. Porque este homem que é regenerado, ele passará a fazer parte de uma igreja. E é justamente dentro desse assunto da doutrina da igreja, que se chama eclesiologia, que é o ramo da teologia cristã, que trata da doutrina da igreja, da sua natureza, da sua organização, das suas marcas, das suas características, da sua essência, do seu governo. É exatamente nesse contexto todo que nós veremos hoje, aonde eu e você estamos inseridos, fomos inseridos a partir do momento que fomos regenerados, mas também veremos aonde as pessoas que ainda não foram regeneradas, quando forem, porque o serão, porque são predestinadas por Deus, aonde elas serão inseridas e qual será o papel delas então. O assunto de hoje, então, trata sobre a doutrina da igreja, a sua natureza, seu governo e seu poder. Vamos entender um pouquinho mais sobre o que realmente significa ser igreja. Justamente porque sabemos muito pouco às vezes. Nós tratamos o assunto igreja como se fosse simplesmente... Qual que é o endereço aqui? Constantino. Como se fosse um prédio na rua Constantino Stocco, é isso? Na rua Constantino Stocco.
Ah, eu faço parte de uma igreja, mas qual igreja que é? Aquela da Constantino Escoco ali. Muitas vezes a concepção que nós temos de igreja, o entendimento que nós temos de igreja é isso. De um lugar físico, mas superficialmente, sem sabermos realmente do que se trata, do que ela é, de como surgiu, de como funciona, de qual é o nosso papel, do que Deus espera de nós. E quando nós olhamos ao longo das Escrituras, nós começamos a encontrar algumas respostas sobre o que é a igreja. Uma igreja que, diferentemente do que nós pensamos, ela não surge no Novo Testamento, mas logo após a queda do homem, aonde Deus profere as consequências do pecado ao homem, aonde Deus profere a promessa da semente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ali, novamente, Deus dá início ao seu plano, e o seu plano é juntar o povo para si, é ter o povo para si. Então, a partir do momento que Deus retoma este plano, que Ele não abandona mesmo diante da queda do homem, nós temos ali já o papel da igreja. Querem ver que interessante? A principal designação da igreja do Antigo Testamento é derivada de uma raiz que significa chamar, e foi aplicada especialmente à Assembleia de Israel quando se reunia para o culto. A palavra mais comum para a igreja do Novo Testamento, também é mais importante, vem do verbo que significa chamar para fora. Ambas as palavras consideram a igreja como assembleia convocada por Deus. Igreja é quando Deus convoca o seu povo. E a partir do momento que o homem pecou e Deus proferiu a promessa de que viria o Messias, Ele novamente já começa a convocar o seu povo, porque Ele levantará líderes, levantará Noé, levantará Abraão, levantará Moisés, que exercerão este papel de chamar o povo, e chamar o povo, chamar para fora. Para fora da onde? Da morte, para fora do distanciamento de Deus. Esse ato de chamar as pessoas novamente constitui-se em ser igreja. Olha que interessante. Igreja é muito mais do que um prédio na rua Constantino Escoco. Igreja significa que um dia Deus, mesmo depois do homem tê-lo desobedecido, ter se rebelado contra ele, ter sido expulso da presença dele, Deus novamente o chama. E ao chamá-lo, Deus está convocando: venha para junto de mim novamente. Você fará parte de um corpo separado. O que é isso? Ele está chamando pessoas que estão no mundo para estarem no corpo, para estarem na igreja. Então a ideia que nós devemos ter de igreja é justamente essa. Você é alguém que foi convocado por Deus. Isso é coisa séria? Não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade de terem sido convocados por um juiz, por um delegado, para prestar esclarecimentos, por alguém. Eu já fui, por causa da minha profissão. Mas quando você recebe aquela carta de convocação para comparecer perante um juiz, você põe a mão na testa assim, e começa a sofrer. O que eu fiz? Convocação de uma autoridade, de alguém que tem poder. É isso que Deus faz, é assim que Deus trabalha. Isso é igreja. A partir do momento que o homem pecou, Deus começa a convocá-lo novamente. Interessante, né? Então, quando alguém te perguntar: que igreja você vai? O que é igreja para você? Para a igreja, para mim? Eu fui convocado por Deus. Eu estava perdido, eu estava morto, eu estava afastado dele, eu estava no mundo. E ele me convocou para fora, para me juntar a um grupo de convocados
pertencem a Ele, que agora tem funções diante dele. É muito interessante, ainda no Antigo Testamento, olharmos para esse texto de Êxodo, capítulo 20, que é um texto muito claro ao longo dessa caminhada de Deus já formando a sua igreja ao longo da sua história, que é exatamente quando Moisés está diante de Deus e Deus faz a ele, ou fará a ele, a entrega dos mandamentos. E uma das primeiras coisas que Deus fala ali, o povo está lá embaixo no monte, Moisés está lá no alto. Deus faz uma apresentação, uma introdução em Êxodo capítulo 20, ele diz o seguinte: então falou Deus todas estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olhando para o Antigo Testamento, eu acredito que esse texto seja um dos textos que mais nos dão a noção do papel do que é ser igreja. Deus está diante de um representante dele ali, que é Moisés, o líder, o mediador entre Deus e o povo, e diz: eu sou o Senhor. Deus, a partir daí, começará a dar ordens ao seu povo sobre como ele deveria proceder. Esse texto é uma base não somente para o culto, mas esse texto é uma base para entendermos do porquê somos igreja. Porque nós estamos diante do grande eu sou. É isso que Deus está dizendo para Moisés: eu sou o Senhor. Foi uma das perguntas que Moisés fez por ocasião do seu chamamento. Mas quando me perguntarem quem é o Senhor, que eu digo? Eu digo que eu sou o grande eu sou. Mas eu sou o quê? É interessante o verbo ser, porque você pode completá-lo depois com qualquer coisa. Eu sou o eterno, eu sou o todo-poderoso, eu sou o criador de todas as coisas, eu sou o princípio, eu sou o fim, eu sou o onisciente, eu sou o onipotente, eu sou o misericordioso, eu sou o justo, eu sou o juiz, eu sou o Deus de amor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a água. Depois do eu sou, você completa com todos os atributos que Deus é. E ele está dizendo para Moisés: eu sou o Senhor. Você está diante do grande eu sou. Mas ele não diz somente isso. Eu sou o Senhor, o que é? Teu Deus. Nós temos um Deus, e Ele nos tem. Ele remete Moisés aqui a uma aliança. Eu tenho uma aliança com o meu povo. Eu sou o Deus do meu povo. Eu sou o Senhor, eu sou. Com o meu povo eu tenho uma aliança. Eu sou o Deus deles, e eles são meu povo. Mas ele não para por aí. Que te tirei da terra do Egito, que te convocou, colocando o contexto do povo que está lá, que tirou da escravidão, que tirou da morte, que tirou do sofrimento, que tirou da escravidão de Faraó por mais 400 anos. É diante deste Deus que o povo está sendo convocado, que nós somos convocados a estarmos diante do grande eu sou, que tem uma aliança conosco e que nos tirou, vamos assim pensar, do Egito. Porque pensarmos, quando foi falado aqui, vivido aqui na Páscoa, é a passagem da morte para a vida. Deus também, de certa forma, nos tirou do Egito, da escravidão, do pecado. E a partir daqui, do verso de número 2, então ele começará a descrever como que o povo deveria adorá-lo, como que o povo deveria portar-se diante dele, e depois então, Deus começará a dar a Moisés orientações de como deveria ser o culto, de como deveriam ser os cerimoniais, de como deveriam ser os rituais. Deus começará a mostrar o que é viver e como é viver na igreja, ainda no Antigo Testamento. Eu sou o Senhor teu Deus.
grande eu sou, que tem uma aliança conosco, que nos tirou da escravidão, nos convocou. É aqui que nós podemos clarear cada vez mais o que é sermos igreja. Tranquilos até aqui? Dúvidas? Não vá com dúvida para casa. Se tiver dúvida, alguma coisa a ser colocada, é só levantar a mão. Então, igreja é muito mais do que o prédio na Constantino Sul. Guarde esse texto de que Deus está falando para Moisés quem ele é, a aliança que ele tem conosco, o que ele fez por nós. Para a partir de então, nos ter como o povo dele na presença dele. Podemos seguir? Então vamos. A essência da igreja. Vamos começar a pensar um pouco, então esmiuçar, já que nós entendemos o que é a igreja, no seu início, vamos começar a olhar com os nossos olhos hoje e analisarmos um pouco mais sobre a essência da igreja. Nós temos aqui duas linhas de pensamento. A dos católicos, que tratam a igreja como sendo algo exterior ou visível. O que significa? Os católicos têm uma visão totalmente terrena de igreja. A igreja é uma estrutura formada por um papa, bispos e arcebispos. Aqui neste mundo, é isso. E fora dela, fora dessa estrutura, não há salvação. Quem está fora da estrutura, que é formada por um papa, por arcebispos e bispos, não está salvo. É uma visão totalmente material, terrena e humanista. É aquilo que se pode ver. E eles trabalham então nessa ideia terrena, a hierarquia. A hierarquia começa ali em cima com o papa, depois tem os bispos, arcebispos, aí vem o corpo comum, que são leigos, né? Os leigos. Aqueles que estão acima nesta hierarquia cuidam e compartilham, vamos pensar assim, de migalhas com este povo que está lá embaixo, aqui neste mundo. Dividem um pouco com eles, mas pensando somente o que? Neste mundo. É algo que não existe no mundo espiritual. Já a visão reformada que acompanha a Bíblia, nós entendemos a igreja não como sendo uma estrutura que está na rua Constantino Stolpe, que tem uma liderança constituída, que tem o pastor, que tem os presbíteros e que tem diáconos. Não. A nossa visão de igreja vai muito mais além do que isso. Para nós, a visão de igreja é um corpo espiritual, é algo que existe no mundo espiritual. Não depende do homem. Não é o homem que detém a autoridade, o poder sobre ela, mas ela está no mundo espiritual, é uma igreja invisível, e que ser invisível significa que tem um cabeça, que é Cristo, e ele tem um corpo, que é a igreja. Dentro deste corpo, que é a igreja, cada membro faz parte deste corpo. Pensar em uma igreja invisível é pensar em todas as pessoas que na eternidade Deus, por seus eternos decretos, predestinou que um dia seriam convocados para estarem diante dele, para servirem a ele. Então a nossa visão sobre a igreja está pautada nessa visão espiritual. A igreja, na verdade, não é essa estrutura, não é essa liderança, mas ela existe no mundo espiritual, onde Cristo é a cabeça, onde o corpo é a igreja, que cada membro compõe este corpo. É aquilo que Paulo fala quando ele trata dos dons, que a igreja é um grande corpo, onde cada membro tem uma função dentro deste corpo, não somente no mundo terreno, mas tem a função de formar o corpo espiritual.
Então a nossa visão, a visão reformada, extrapola este mundo e vai para o mundo espiritual. Porque se permanecer somente neste mundo, não tem sentido. Aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Deus disse para Moisés, por que Deus iria querer criar só uma estrutura terrena? A coisa é muito maior. E conforme formos caminhando, essa parte aqui ficará mais clara para vocês. Justamente porque essa igreja ela tem um caráter multilateral. Um caráter onde a igreja passa a ser militante e triunfante. Aí sim, a igreja militante, nós podemos dizer que somos nós a igreja física, cada um de nós fisicamente. Porque o termo militar quer dizer o termo que luta, o termo que se opõe, o termo que trabalha aqui neste mundo enquanto aqui está. A igreja militante é a igreja que permanece aqui nas nossas pessoas físicas, mas que diante das nossas funções, diante das nossas obrigações, diante da nossa obediência a Deus, nós nos opomos ao pecado neste mundo, nós nos opomos à cultura deste mundo, e nós fazemos parte do reino de Deus neste mundo. E há uma grande luta então entre esta igreja que já foi convocada com o mundo em si. Nós estamos militando como igreja. Essa igreja que milita, seja em oração, seja em evangelização, seja em posicionamentos, isso é militar. Seja em cumprir as suas funções, seja em socorrer aos necessitados, isso é militar. Então, fisicamente falando, nós temos esse caráter militante. A igreja, ela não existe para ficar parada, estagnada, acomodada. Ela está em um mundo em constante confronto. Aquilo que foi dito aqui, algumas semanas atrás, sobre as portas do inferno, que não prevaleceria, justamente porque a igreja está militando contra essa porta, está avançando contra ela e deve avançar, porque é o papel da igreja. Mas há também uma igreja triunfante. Essa igreja triunfante é justamente a igreja que triunfará no final de todas as coisas. Que quando todos aqueles que foram convocados e fazem parte de um corpo invisível chamado igreja, que estão dentro dos planos, dos decretos de Deus eternos, estarão diante dele um dia. Esse texto de Hebreus, capítulo de número 12, mas tende chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e os espíritos dos justos aperfeiçoados. Deus um dia arrolou todos os membros dessa igreja nos céus. E essa igreja, por ocasião da volta de Cristo, um dia estará toda em triunfo diante de Deus, em glória diante de Deus, para então fechar-se esse ciclo, o ciclo de Deus ter um povo para si. É o que Ele queria antes da queda, para glorificá-lo, para desfrutar dele para todos sempre. Nós fazemos parte da igreja triunfante também. Aquela música que nós cantamos, de todos os povos, tribos e nações, muitos irão te adorar.
faz menção a essa igreja triunfante que um dia estará diante de Deus, prostrando-se diante dele. Igreja que triunfa. Não só uma igreja que passa por lutas aqui neste mundo, que tem as suas batalhas aqui neste mundo. Não só como uma igreja que existe aqui nessa terra. Não só como uma igreja que pertence a todos os seus integrantes. E é muito interessante quando falamos em igreja invisível, que todos os teólogos são unânimes. É o seguinte: nem todos aqueles que fazem parte da igreja visível estarão na igreja invisível. Porque haverá o tempo em que o Senhor, que tem o poder de identificar o que é trigo e joio, dirá: vocês vêm para a minha direita e vocês vêm para a minha esquerda. Mas Senhor, lá na terra eu estava junto com a igreja militante. Mas você estava na igreja militante, mas na igreja invisível, dentro dos predestinados, dentro daqueles que Deus, nos seus eternos decretos, haviam já escolhido, você não estava. Por isso você levava a vida daquele jeito. Por isso você não tinha certeza de quem era Deus para você. Por isso você não tinha certeza da sua salvação. Quando nós olhamos para o visível, nós julgamos que a igreja de Cristo está aqui. Mas a igreja invisível, quem sabe realmente quem faz parte e quem fará parte dela é somente Deus. Eu sempre costumo dizer que o céu será um lugar de muitas surpresas. Uau, mas você aqui. Mas quando eu olhava para você lá, você nunca foi dentro de uma igreja, mas nós nunca sabemos os últimos instantes de vida dessa pessoa diante de Deus. Estudos científicos e médicos dizem que o último, como se diz? O último sentido que a pessoa perde antes da morte é a audição. Quantos no leito de morte, às vezes inconscientes, ouvem uma pregação, ouvem palavras de conforto, ouvem sobre Jesus, e nós não sabemos como são aqueles instantes finais diante do Criador, que realmente tem em suas mãos o poder de convocar para fora aqueles que estão no mundo. Então nós precisamos ter cuidado, porque em nosso coração muitas vezes nós julgamos, pré-julgamos, achamos que aquela pessoa serve, que a outra não serve. Isso é um papel de Deus, como igreja militante que somos. O nosso papel é cumprir a nossa função aqui neste mundo e deixar que da igreja invisível o cabeça cuide. É Ele que tem o poder de fazer isso. Existimos como organismo, instituição. A igreja é um organismo vivo. Se ela é um corpo e tem uma cabeça, ela deve se movimentar, ela deve ter vida. E ela tem vida por meio dos seus ofícios, vida comunitária, comunhão entre os crentes, papel no mundo, nossa vida espiritual. É um corpo, é um organismo que deve se desenvolver, como qualquer outro organismo vivo. E ao longo da história, então, ela vai se desenvolvendo assim. No período patriarcal, Deus convoca as pessoas e essas pessoas não se reúnem em grupos, mas reúnem-se dentro dos seus lares, onde cada pai, então, era o sacerdote, não havia o culto coletivo, e isso ia passando de geração para geração. Aí nós entramos no período mosaico, que é de Moisés, que eu já comentei aqui, que Moisés recebe ali, diante de Deus, as orientações de como proceder no culto, dos utensílios do culto, de como deveria ser o cerimonial, de como deveria ser os rituais, de como deveria ser depois a tenda, o tabernáculo, de como deveria ser lá na frente o templo,
Deus vai ao longo da história mudando essa forma de igreja, aonde ela vai deixando de ser individual, familiar, e vai passando a ter uma visão coletiva, que é justamente a visão do período do Novo Testamento, aonde ela torna-se totalmente independente no dia de Pentecostes. Ainda no período mosaico, ali eu não citei, mas estrangeiros poderiam fazer parte desta igreja que descendia de Abraão. Como que eles poderiam tornar-se povo de Deus? Por meio da circuncisão. Agora você faz parte do nosso povo. Então agora você faz parte da igreja. Nós vemos que no Novo Testamento isso será feito pelo batismo. Mas vemos também ali que ainda no período mosaico ela passará a ter grande expressão nos santuários, justamente por conta dos rituais, por conta de todos aqueles utensílios que foram fabricados, que foram feitos com as ordens de Deus, com as medidas corretas, com o material que deveria ser feito. Deus tinha todo um zelo de como deveria ser quando o povo se reunisse como igreja convocada por Ele. Mas no Novo Testamento, essa igreja, então, no dia de Pentecostes, ela se torna independente e assume um caráter universal. O que isso quer dizer? Até então, a igreja vem sendo a igreja de Israel. Isso deu muitas brigas ainda lá em Atos. Não, é só o povo de Israel. A partir do Novo Testamento, Pentecostes, já não é mais o povo de Israel, porque Deus tem pessoas para convocar em todo o mundo. Essa igreja agora passará a ser uma igreja missionária, aonde gentios poderão fazer parte dela, não mais por meio da circuncisão. Nós podemos sim dizer que nós somos descendentes de Abraão, não mais pela circuncisão, mas pela fé. Pela fé, nós somos descendentes de Abraão, fazemos parte do povo de Deus, o Israel atrás. E é muito interessante nessa questão, nessa abertura de visão, como que Deus trabalha. Tem os apóstolos ali que eram dessa visão da igreja de Israel, somente no povo de Deus, mas Deus levanta dentre os gentios um outro apóstolo, que é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, então, ele fica incumbido de pregar aos gentios, de buscar os gentios no mundo por meio das suas viagens missionárias, justamente porque agora a igreja, Deus está convocando pessoas do mundo, não só mais dentro do seu povo, o povo de Israel, mas abriu o leque, abriu a porta. Por isso nós precisamos perder aquela coisa: puxa, mas fulano de tal, o que esse cara está fazendo aqui? Muitas vezes vemos a pessoa adentrando a porta da igreja, aquele cara, ele é lá daquela igreja católica que tem lá embaixo, por que ele não fica lá? Porque a igreja, no Pentecostes, passou a ser uma igreja universal, de todos. Quando eu digo todos, é todos aqueles a quem o Senhor um dia escolheu, predestinou, chamou, o Espírito Santo aplicou a regeneração. Todos os povos, línguas e raças. Muitos virão. Compreensível até aqui? Igreja visível, invisível. Qual é a nossa visão sobre a igreja? A nossa igreja não é só uma estrutura terrena, vai muito mais do que isso. Vai muito mais do que a igreja. É só a igreja presbiteriana de Santa Cruz, aqui eu tenho um nome. Presbiteriana de Palmeiras. Não é só a igreja presbiteriana de Palmeiras. Ao longo da história de vocês aqui, Deus já trouxe muito e continuará a trazer muitas pessoas que com certeza não fazem parte do cotidiano de vocês, e vocês nunca pensariam que fizessem. Porque por ela ser invisível, quem cuida dela, nós continuaremos a ver ali, é Deus e não o homem. Porque se deixar para o homem olha para a pessoa e fala: você aqui não. Não quero você aqui não.
Ah, mas eu quero participar do seu culto. E não, você está fora, você não tem esse sacramento, você não tem isso, você não tem aquilo, você não pode. É o homem, muitas vezes, que tem decidido quem participa da igreja ou não. Já ouviram histórias, eu sei que vocês ouviram, de pessoas que foram proibidas, às vezes, de frequentar igrejas porque não estava de acordo com o que a igreja terrena impõe. Precisamos tomar cuidado com isso. E na continuidade desse desenvolvimento da igreja, muitos problemas começaram, vamos pensar assim, a surgir. Lá depois de Pentecostes, depois que Cristo foi assunto aos céus, depois que os apóstolos começaram a serem mortos, a morrer, surge a igreja universal, que é a igreja católica. Mas no decorrer da igreja católica, surge a igreja reformada, proveniente da reforma protestante. E aí vira uma briga, no bom sentido, vamos assim dizer. Porque a reforma protestante acontece não com o intuito de dividir a igreja, não eram essas as intenções de Lutero. Mas Lutero, um católico, ele estava vendo que a igreja dele, que a igreja católica, havia se afastado dos caminhos do Senhor, da Bíblia. E a proposta dele era, junto a essa hierarquia terrena, dizer: eu, como Lutero, como fazendo parte do corpo de hierarquia da igreja, eu gostaria de propor a vocês, bispos, arcebispos, papa, que nós revíssemos as nossas doutrinas, as nossas práticas, porque nós nos afastamos um pouquinho da palavra de Deus. Nós poderíamos rever. Essa hierarquia olhou para ele e falou: você está louco? Ou você muda de ideia ou você morre. Aqui você não fica mais. A ideia de Lutero não era dividir, era trazer de volta, era reconduzir para o caminho. Mas aí, diante da negação da hierarquia da igreja aqui neste mundo, não há outro caminho a não ser o quê? A divisão. E aí que surge então a reforma protestante, as igrejas com teologia reformada. Mas aí nós temos um problema, porque até então nós tínhamos uma igreja e tudo bem, mas a partir de agora nós temos duas e dali sairão outras. E a possibilidade de perdermos muitas pessoas da nossa é grande. Então a gente precisa levantar uma questão: qual igreja é a verdadeira? A dos católicos ou a dos reformados? Começou-se essa discussão. Quais as marcas de uma igreja verdadeira? O que comprova ou nos mostra que a igreja que fazemos parte está dentro dos propósitos terrenos de Deus, e assim fiquemos, entre aspas, tranquilos? E é justamente aí, neste momento de muitas discussões, que se chegam a esses três pontos: que igrejas sérias, que igrejas verdadeiras, que igrejas que estão dentro dos planos de Deus, são igrejas onde a pregação da palavra é o centro e é verdadeiro. É isso mesmo. O Evangelho é a base da pregação da igreja. Não são doutrinas de homens, não são histórias de homens, não são evangelhos diferentes. Lembra-se do que Paulo diz lá aos Gálatas: admira-me como estejais passando tão depressa do evangelho da graça, vamos assim dizer, para um outro evangelho. E ainda que um anjo desça do céu dizendo: olha, eu tenho um novo evangelho para vocês aqui, que este anjo seja maldito, porque só existe um evangelho, e é este que deve ter a base dentro da igreja.
É Ele que deve ser a base da pregação, a base da vida de todos ali. Não que a pregação será perfeita, não é isso. Não que o pregador será perfeito, não é isso. Quer dizer que tudo aquilo que for dito, tudo aquilo que for ensinado, tudo aquilo que for falado, estará de acordo com as Sagradas Escrituras. Ah, como isso faz a diferença. Essa discussão ainda não acabou hoje, sabe por quê? A Receita Federal é a responsável por emitir CNPJs para igrejas, ou seja, ela pega aquele povo que decide, vamos ser uma igreja, vamos regularizar a nossa igreja, então vamos fazer um culto, a gente faz uma ata de organização, arruma um advogado, entra na Receita Federal, a gente tem um CNPJ e a gente vira pessoa jurídica, uma igreja organizada juridicamente. A Receita Federal diz que ultimamente por dia, de CNPJs de igrejas novas, são 20 por dia. 20 por dia. Isso regularizadas. Agora, aquelas que somente abrem as portas nas garagens, isso nós não temos como mensurar quantas são por dia ou por semana. No censo de 2022, havia no Brasil 567 mil igrejas registradas com CNPJ. Fora as que não têm. E aí você se pergunta, eu quero ir para uma igreja, mas qual é sério? Quem é careca acaba perdendo o resto dos cabelos. Diante de tantas opções, diante de tantas novidades, diante de tantas coisas, aquela discussão que começou lá atrás, não acabou. E hoje, mais do que nunca, nós devemos estar atentos a isso que está sendo dito aqui. Por isso, o assunto igreja não é simplesmente dizer, eu vou naquela igreja da Constantino Stocco, não. Eu vou naquela igreja onde a palavra de Deus é a base, onde ela é pregada, onde ela é vivida, onde ela é levada a sério. Não é à toa que nos últimos anos, vocês sabem disso porque eu sei que aqui também tem várias pessoas, nos últimos anos houve um grande êxodo de membros de outras igrejas que caíram a ficha. Como é que a palavra de Deus dentro dessa igreja aqui? O texto é lido, depois a Bíblia é fechada e vamos contar a história de vida durante o culto todo. Aí as pessoas começaram a se atirar. Não, mas o que deve ser a base de uma pregação dentro da igreja é a palavra de Deus. E as pessoas começaram a migrar das igrejas reformadas, onde a palavra de Deus, a pregação fiel, está sendo feita. E essas igrejas que não tratam a palavra de Deus com seriedade, estão sofrendo com isso. Está havendo um êxodo muito grande, uma saída muito grande de membros. E continuar. Os líderes têm tentado de tudo. Outro dia, conversando com uma pessoa sobre isso daí, ele disse, olha, lá na nossa igreja, ele é líder lá, o nosso pastor proíbe abertamente, não assista, não ouça a pregação de outras igrejas, que você será disciplinado, você estará em pecado. Isso tudo porque no local que ele trabalha, eles fazem cultos, mas ele é proibido de participar dos cultos. Ah, mas por quê? Eu não quero dizer por quê. Então, uma das marcas da igreja séria, que está dentro dos propósitos que Deus criou para o homem, desses que Ele está convocando para fora, é que lá a pregação da palavra de Deus, o Evangelho, seja realmente presente. Eu não sei vocês, mas eu fico às vezes irritado nessas redes sociais, do tanto de ofertas que eu ando recebendo de cursos de teologias bíblicas. Outro dia eu recebi um e-book lá com esboço de 6.500 sermões. Gente, não é só catar um esboço de sermão, subir no culto e falar. Não é isso. E as pessoas estão vidradas, nossa, eu vou virar um pregador, eu vou virar um professor, eu vou virar um teólogo. Não é isso, não é assim que se trata a palavra de Deus. Não é assim que se trata a Bíblia.
percebeu-se um interesse muito grande hoje em dia, que as pessoas estão tendo por teologia, por serem líderes de igreja, talvez até abrir a sua própria igreja, está se oferecendo de tudo, curso para batismo, e é ecumênico, porque não é específico, você compra lá o caderninho, você lê e está apto para ser batizado, mas batizado aonde? A gente precisa tomar cuidado com isso. Que igreja que nós estamos? Se alguém chegar para você, uma pessoa conhecida chegar para você e falar: fulano, eu sei que você tem uma igreja, aí você pode me indicar uma igreja séria para eu ir? A igreja séria, mas você para pensar: mas o que é igreja séria? A igreja séria é onde a palavra de Deus é levada a sério, onde o evangelho é pregado. Mas não somente isso, mas onde a administração dos sacramentos, batismo e santa ceia são levados a sério. Não se batiza, encosta o caminhão de gente. Quem aí quer batizar? Vem cá. Em dia de culto de ceia, qualquer um que está, participe da ceia você também. Não, é seriedade. Batismo, ceia, é para aqueles que estão sendo convocados por Deus. É para aqueles que já foram convocados por Deus. Não é bagunça, é seriedade. É fazer com que as pessoas realmente compreendam, que elas entendam o que é ser igreja, o que aconteceu na vida delas e o que acontecerá daqui para diante. Mas é um lugar também onde a disciplina está presente. Disciplina é correção mesmo. Não é disciplina, nossa, o culto começa às 19, termina às 8h30, não é desse tipo, não. É disciplina de que se a pessoa caiu, ela deve ser tratada, ela deve ser acompanhada, ela deve ser confrontada com a palavra de Deus, ela deve ser, se preciso for, disciplinada. Sabe por quê? Porque dentro daquele plano de regeneração, o último ponto que nós temos é a santificação. E a santificação é o único processo dentro desse plano de Deus onde o homem tem responsabilidade. O Espírito Santo o ajuda, mas ele tem que ter a sua colaboração, o homem. Eu tenho que decidir se eu farei a coisa errada ou não, se eu pecarei ou não. E quando o homem peca, a disciplina dentro da igreja é a forma que Deus tem de reconduzi-lo. Assim como durante toda a história do povo de Deus, quando o povo pecava, se desviava do Senhor, quando o povo se prostrava diante de outros deuses, quando o povo se afastava de Deus, o que é que Deus fazia? Disciplinava. A igreja de Corinto, o pecado estava comendo solto lá dentro. O filho tendo caso com a madrasta dentro de casa, e a coisa estava tudo bem. Hoje em dia não é diferente. Eu sempre ouço o pastor Hernandes pregando no sermão dele, e ele sempre conta a história. Ele foi pregar numa igreja, ele recebe uma lista do que ele poderia falar dentro daquela igreja. Olha, aqui o senhor não pode falar de adultério, bebida, aqui o senhor não pode falar de desonestidade, mas o senhor pode falar sobre os judeus, porque aqui não tem nenhum. Porque a igreja que não exerce a disciplina, ela pega tudo aquilo que é pecado e vai varrendo para debaixo do tapete. E uma igreja séria, que vem pôr um ponto, um norte nessa orientação de qual é a verdadeira igreja, vamos assim pensar. Não que sejamos perfeitos, mas é que pelo menos, que dentro desse consenso dos reformadores, o primeiro ponto deve estar presente. Sabe por quê? Porque se a palavra de Deus for levada a sério, se o evangelho for levado a sério, automaticamente os sacramentos e automaticamente a disciplina que provém da palavra de Deus serão cumpridos lá dentro. Então, dentre as divergências que Lutero teve, que Calvino teve entre eles chegaram exatamente neste ponto. Em primeiro lugar, a palavra de Deus, porque nós cremos que onde ela é pregada com seriedade, onde ela é vivida, onde ela é encarada como regra de única regra de fé e prática, o restante acontecerá. A santificação, a disciplina, os sacramentos e tudo mais. Então comece a entender de que igreja você faz parte. E se você olhar para a sua igreja aqui, Presbiteriana de Palmeiras, identificar isso daqui, levante as mãos para os céus e agradeça a Deus. Estou numa igreja séria.
indico para outras pessoas. E faço questão de trazer outras pessoas que estão com dúvidas na cabeça, que estão descontentes com o lugar que elas estão. Tranquilos? Podemos seguir? Oi? Oi? Com relação à administração correta dos sacramentos, você deu ênfase à parte do batismo e da ceia. E realmente acontece isso. Eu já vi vários casos no caso da Santa Ceia. A Santa Ceia, no momento, ela não pode ser, a pessoa não pode participar, mesmo sem batizar. Quando ela estiver disciplinada, quando ela incorreu em algum pecado, e o conselho reunido em tribunal disciplinou essa pessoa e, como pena, impôs ela ficar afastada da ceia, da comunhão. Porque a própria palavra de Deus, no texto que o apóstolo Paulo nos fala sobre a celebração da ceia, o texto é muito claro em dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Se a pessoa chegar na igreja em pecado, e no momento de examinar-se a si mesmo, ela se acerta com Deus para depois se acertar lá fora, ela termina a oração dela, depois de terminar a oração, ela come do pão e bebe do cálice. Agora, se ela não fizer isso, ela estará comendo e bebendo juízo para si. Legalmente, se a pessoa for batizada, for membro, ela só não participa se ela estiver em disciplina pelo conselho por algum pecado cometido e a pena foi imposta a ela por um certo tempo, que é afastamento da comunidade. Certo? Fora disso, ora diante de Deus, depois coma do pão e beba do cálice. Sistemas de governo, como que a igreja é dirigida? Nós temos aqui, ao longo da história, não vou me deter a eles, tá? Vamos deter ao nosso, vamos só passar por cima. Lá atrás, esse povo Quakers e darwinistas, eles rejeitavam qualquer tipo de governo dentro da igreja. Onde você põe o homem, ele estraga. Então, se for o homem para administrar a igreja, para cuidar da igreja, ele vai estragar, ele é pecador e tudo mais. Então, a gente vai receber revelação de Deus, de orientação do Espírito Santo, e vai ser assim. Tá? Era desse jeito. Não havia oficiais instituídos. Sistema erastiano. O Estado governa os oficiais. O Estado, como era normal antigamente, o Estado se enfiava lá dentro da igreja. Olha, a igreja é nossa área aqui, nós vamos administrar. Você faz o que, pastor? Presbítero, diácono. Então você faz isso, você faz isso, você faz aquilo, tá? Nós damos as ordens aqui. O Estado cuida de vocês. Não vai chegar o prefeito aqui e falar: a partir de hoje quem manda aqui dentro sou eu, vocês são meus subordinados aí. Episcopal são aqueles que dizem que Cristo delegou como sucessores dos apóstolos os bispos, e estes devem então governarem a igreja. Igreja episcopal, onde o bispo governa, onde uma pessoa governa, justamente por conta da sucessão atrás de Pedro, tá? Dos apóstolos e tudo mais. Aqui dentro nós podemos colocar os anglicanos, podemos colocar muitas assembleias, onde tem uma pessoa responsável por governar a igreja. Tá? Católico romano atual, o Papa, que é o homem aqui na terra, que lá atrás, em Mateus 16:8, Pedro torna-se, segundo a interpretação deles, o primeiro que? Papa, e depois sucessores de Pedro como sendo os papas. E esses homens infalíveis, são os cabeças da igreja aqui na terra. Lembre-se que para nós, que olhamos a igreja como um corpo espiritual, o cabeça é quem? Jesus. Para eles, o cabeça é o Papa, infalível. Tá? Então, esse é o sistema. Sucessor de Pedro, congregacional. Cada membro governa. Tem alguém da igreja batista aqui?
Vou usar a expressão que ele diz. Os pastores e oficiais são empregados dos membros, porque quem governa são os membros. O membro chega para o pastor, chega para o presbítero e fala: você faz isso, você faz isso. A liderança em si não tem poder algum. O poder está unicamente, exclusivamente no povo, nos membros. Tá? Eclesiásticos Nacional. Os direitos são também do Estado e a igreja não possui direito nenhum. E o mais importante, reformado, que é o nosso, que é o que é extraído dos modelos que nós temos de governo, de liderança da igreja de Jerusalém. Do início lá atrás, de como funcionava, de como vinha acontecendo. O nosso sistema de governo ele é pautado o mais próximo das Sagradas Escrituras. Vocês verão que aquilo que se encontra diretamente nas Escrituras e que depois vai se aproximando pelos princípios. O nosso sistema de governo é o representativo. O nosso sistema de governo ele equipara-se ou iguala-se ao nosso sistema democrático nacional, onde o povo, os membros, escolhem os seus representantes por meio de voto. E os seus representantes, então, passam a governar a igreja. Não é assim que funciona o nosso sistema lá fora de governo? Nós não votamos os nossos candidatos e eles nos representam diante das instituições aí, políticas e tudo mais? O nosso sistema de governo é assim. Você é convocado como igreja para votar para presbíteros, você é convocado como igreja para votar para diáconos, e esses, então, empossados pela igreja, escolhidos, vamos assim dizer, nós veremos um pouco mais à frente, pela igreja, exercerão o seu papel, as suas funções. E dentro desse sistema, cada igreja tem a sua liderança independente. Imaginemos nós que aqui em Palmeiras tivessem 3 igrejas presbiterianas. Cada igreja tem a sua liderança. Uma liderança não tem nada a ver com a liderança da outra igreja. Cada igreja, cada liderança cuida da sua casa. E uma liderança não ingere ou não intromete, não tem poder para isso diante de outra igreja. O poder é local. É centralizado aqui. Então o presbítero daqui, ele toma decisões aqui. Se ele for na igreja de lá, lá tem os representantes eleitos pelo povo de lá. Tá bom? Então é um governo local. Tem autonomia. Não é igual ao congregacional, que o povo diz para o conselho que ele fala: a gente está mandando um assunto para vocês tratarem e vocês escolham esse item aqui, tá? Não. A igreja leva a questão para o conselho, e o conselho, entre eles, decide qual será a resolução. Sem interferência da igreja. A igreja propõe. Depois passa para eles decidir. Tá bem? Cristo é o cabeça e fonte de toda a autoridade. Não muda. Não é o homem que é o cabeça. A autoridade não está no homem. Mas o homem recebe a autoridade de Cristo, o homem recebe essa incumbência da parte de Cristo. E ele faz isso, Cristo faz isso justamente por ser o cabeça e por ser o rei da igreja. Ele quem reina dentro da igreja, não é o homem. Quem manda aqui é Cristo. Por isso, submissão a Ele, dependência dEle, obediência a Ele, as decisões alicerçadas, alinhadas com a palavra de Deus. Cristo exerce a sua autoridade por meio da palavra. Como rei, Cristo concede poder aos oficiais e aos membros. A autoridade está aí. Como já foi dito aqui, a autoridade não está naquele que prega, mas está na palavra que é pregada.
É ali que está o poder. É ali que acontecerá, porque é o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação. Não é a palavra do homem, não é a forma como ele fala, não são as palavras que ele utiliza, mas essa autoridade vem do Rei. E quando nós falamos em governo de igreja, nós cremos que esses são escolhidos por Deus, são chamados por Ele, são capacitados por Ele, e não simplesmente pelos homens. Por isso que em Atos nós vemos que antes de cada escolha, eles se reuniam e faziam o quê? Oravam. Buscavam a orientação do Espírito Santo para ver quem eles escolhiam. E aí dentro do governo da igreja nós temos os oficiais. Nós temos aqui em Atos o início da igreja de Jerusalém, onde nós tínhamos os apóstolos, profetas e evangelistas. E dentro dos oficiais da igreja nós temos dois grupos, o que eles chamam de extraordinários. São os que lançam os fundamentos. Só para que entendamos aqui algo interessante para nós que deve estar presente no nosso entendimento. Os apóstolos, 12 homens escolhidos por Jesus. 12. Um representante para cada tribo lá de trás de Israel. E mais um depois que é o apóstolo Paulo, onde ele descreve o seu chamado para o apostolado em 1 Coríntios capítulo de número 15. Mas quem eram esses homens? Por que eram chamados apóstolos? Os apóstolos eles deveriam possuir credenciais, dentre elas, ter visto a ressurreição de Cristo, ter recebido o seu chamado diretamente de Jesus, receberam poderes especiais para realizarem prodígios e maravilhas. Marcos capítulo 16, 15 e 20. Lembre-se daquele texto que Deus chama que o Senhor Jesus chama os discípulos e os envia, sobrando sobre eles poder para que eles pudessem curar, pegarem serpentes, fazer um monte de coisa. Somente os apóstolos, uma das credenciais deles, receberam a incumbência de lançar os fundamentos da igreja, primeiro pela pregação, depois pelo registro das Escrituras. Após a assunção de Cristo, os apóstolos ficam responsáveis pela pregação. É isso que nós vemos. Mas não somente isso, eles ficam responsáveis também por registrarem o Novo Testamento. Eles são inspirados por Deus para isso. Mas também eles são responsáveis de interpretarem de forma autoritativa o Antigo Testamento e trazerem essas interpretações para nós por meio do Novo Testamento registrado lá. Credenciais. Eles são responsáveis por fazerem os alicerces da igreja que acaba de nascer aqui neste mundo. Aí eu pergunto uma coisa para vocês. Diante dessas credenciais que nós vimos aqui, que são essenciais para que uma pessoa seja apóstolo, hoje ainda nós podemos ter apóstolos? Então termina aqui a discussão sobre tantos apóstolos que nós temos por aí. Apóstolos têm aquelas credenciais. Eles lançaram os alicerces da igreja. Eles trabalhavam como profetas. Eles falavam, profeta, o verbo profetai é falar em nome de alguém. E eles falavam em nome de Deus, lançando os fundamentos. Mas também tínhamos os evangelistas que acompanhavam esses homens e os viam pregar, os viam curar, os viam testemunhar com poder. Mas os evangelistas também anunciavam a palavra, como Filipe ou Eunuque e assim tantos outros. E é interessante pararmos para pensar em algo. Eles construíram o alicerce da igreja, lançaram os fundamentos. Agora a pergunta é: eles estão vivos hoje ainda? Todo mundo morre, né?
quando estes morrem, é exatamente aí que surgem os oficiais ordinários, que são aqueles que constroem sobre os fundamentos que foram lançados. Eles não lançam mais fundamentos, porque os apóstolos lançaram. Eles interpretaram o Antigo Testamento, eles registraram o Novo Testamento. Após a morte deles, vieram aqueles que dariam continuidade sobre aquilo que eles fundamentaram, ou seja, construiriam, edificariam a igreja sobre aquilo que eles falaram, sobre aquilo que eles ensinaram, sobre aquilo que eles registraram nas Sagradas Escrituras. Então, presbíteros, pastores, mestres, diáconos, eles não têm o papel de lançar novo fundamento, criar coisas novas, mas o papel deles é trabalhar em cima daquilo que os apóstolos fundaram. Então, quem chegar aqui querendo inventar moda, você tem credencial de apóstolo para lançar um novo fundamento? Não. Então, filho. E os oficiais das nossas igrejas são presbíteros. Pastor, presbítero, docente e os presbíteros regentes. Responsáveis por pegarem aquilo que os apóstolos fundamentaram, falarem em nome de Deus, pregarem em nome de Deus, ensinarem em nome de Deus, fazendo papel de mestres. Quem fazia papel de mestres lá atrás eram os apóstolos. Mas hoje o mestre é aquele que pega o fundamento do apóstolo e ensina. Ele não inventa, ele ensina. E os diáconos, que conforme o corpo de Cristo foi se desenvolvendo, os presbíteros já não estavam mais conseguindo ensinar, já não estavam conseguindo mais pregar, porque já pensou de um dia para a noite a igreja crescer 3 mil membros? O que fazer desse povo? E aí o povo começou a reclamar: essa igreja de vocês aqui, as nossas viúvas, os nossos órfãos vêm aí, eles ficam esquecidos. Aí nós vemos lá em Atos, né, que eles falam, recebe a orientação do Espírito Santo, separar para mim 7 homens cheios do Espírito Santo, que eles vão ser diáconos, eles vão cuidar das viúvas, cuidarão dos órfãos, da necessidade dos outros e tudo mais. É aí que nós temos a instituição dos diáconos, justamente para que os presbíteros possam ser os mestres. Entendam uma coisa, pelo amor de Deus, não é hierarquia, ninguém é melhor do que ninguém. Todo mundo dentro do corpo de Cristo tem a sua função, independente se seja o dedinho do pé ou o antebraço, é importante dentro do corpo de Cristo. Eu falo isso porque muitas vezes, quando tem eleição de oficiais, a impressão que eu tenho dentro das igrejas é que há um plano de carreira. Já viu isso? O cara é diácono, ele fala: não, agora tem que ser presbítero. Aí tem eleição lá, fala: você vai concorrer para o diaconato? Não, agora eu vou concorrer para o presbiterato. Não é plano de carreira, todo mundo é importante, seja o pastor, seja o presbítero, seja o diácono, seja o professor da escola dominical, dentro do corpo de Cristo, onde ele é o cabeça, cada membro tem sua função e é essencial. É assim que a igreja vai seguindo por meio dos seus oficiais. Eles cuidam da igreja. Eles recebem essa incumbência da parte de Deus. As Sagradas Escrituras dão o papel que eles têm que ter. O povo escolhe, mas a responsabilidade, as decisões, fazer o correto, está nas mãos deles. E aí nós chegamos então em como uma igreja funciona. Nós temos a forma de governo, nós já vimos como funciona. A igreja se reúne e vota nos seus representantes. Tem o pastor, os presbíteros que governam a igreja juntamente, tem os diáconos. Mas agora, no dia a dia, precisa-se ter uma estrutura de como que esses homens trabalharão aqui dentro. Como que as coisas acontecerão. Uma das coisas que eu sempre tenho orgulho da IPB, não é porque eu sou da IPB, é a organização dela. É muito organizado. Se funciona da forma como deveria ser, nós somos falhos.
Porque muitas vezes não funciona. Mas a forma como é para funcionar e quando é colocada em prática é muito eficiente. E então nós temos aqui os conselhos, que é o que eu já disse que a igreja local tem, é o pastor e mais os presbíteros, que são responsáveis por governarem a igreja aqui, por tomarem as decisões, por cuidarem do rebanho, por disciplinarem se preciso for, por cuidarem dos interesses da igreja, por propor à igreja trabalhos, atividades e tudo mais. Mas nós temos uma outra estrutura acima, que são os presbitérios e sínodos. A nossa igreja em si, ela funciona assim, tá? Eu fiz isso, que é o que é a nossa igreja, vocês entenderam? A Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui estamos nós, as igrejas. Aí você fala assim, nossa, então a igreja é solta, ela faz o que ela quer e ninguém supervisiona. A igreja, ela decide, inventa doutrinas, não sei o quê. Não. Porque com o conselho local, que é cada igreja, esse conselho local tem alguém que supervisiona ele. Que é esse cara aqui, tem essa caixa aqui, chamada presbitério. O presbitério, ele tem abaixo de si várias igrejas. O nosso caso aqui, o presbitério vai do Pardo, né? Igreja Santa Cruz das Palmeiras, 3 em Casa Branca, Aguaí, São José do Rio Pardo, Guaxupé, Guaranésia, Cabo Verde, Mococa, acho que só. Então o presbitério, ele toma conta de todas essas, ele supervisiona todas essas igrejas que eu falei, todas essas cidades. Então tudo que cada igreja faz no seu dia a dia, uma vez por ano, na reunião do presbitério, eles pegam o livro de atas aqui da igreja, do conselho, e levam lá para o presbitério. Sabe o presbitério fazer o quê? Vamos ver quais foram as decisões do conselho da igreja lá de Santa Cruz das Palmeiras no ano passado. Se eles fizeram alguma coisa fora da linha, fora da lei, alguma coisa imoral, eles pegam os livros de ata, tudo aquilo que o conselho daqui decidiu, tudo aquilo que foi passado em reunião, eles analisam o livro todo. Se tiver alguma incoerência, se tiver alguma coisa errada, eles chamam de preferência um pastor da igreja lá, o representante do conselho. Por que vocês fizeram desse jeito aqui? Não pode. Ou vocês corrigem ou serão disciplinados. Porque a disciplina faz parte de uma igreja o quê? Séria. Aí você pensa assim, opa. O presbitério então é solto. Não. Aquilo que o presbitério faz também é supervisionado por um sínodo. Um sínodo é uma instância que tem abaixo dele vários presbitérios. E uma vez por ano a mesma coisa. Tragam os livros de vocês aqui, das decisões de vocês, das reuniões de vocês, que nós queremos ver como que vocês estão trabalhando como liderança lá. Mas não é somente para supervisionar. Essas instâncias superiores, elas tomam decisões e mandam para os órgãos inferiores cumprirem. Se houver alguma dúvida aqui embaixo, as igrejas recorrem àqueles que estão acima para serem ajudados também. Sabe aquela coisa que você não consegue resolver e precisa pedir ajuda para alguém? Dentro da estrutura da igreja presbiteriana é assim. Se o conselho daqui não conseguir resolver o problema, ele pede ajuda ao presbitério. E se o presbitério não conseguir resolver o problema, ele pede ajuda ao sínodo. E se o sínodo não conseguir resolver o problema, ele pede ao Supremo Concílio, que é o topo da hierarquia da igreja, onde nós temos lá uma diretoria com um presidente com jurisdição no Brasil todo. Tudo que se decide aqui, cumpre-se aqui embaixo. Tudo que se orienta aqui, acontece aqui embaixo. É uma hierarquia muito bem organizada. Mas quem participa dessas coisas aqui, dessas reuniões? Da igreja de Palmeiras vai um pastor e um presbítero. Da igreja de Casa Branca, cada igreja manda um pastor e um presbítero para participar das reuniões do presbitério. Imagina o tanto de gente que dá lá. Aí quando tem reunião do sino, aqui se vota, quando eles estiverem reunidos, quem participará da reunião do sino? Pastores e presbíteros das igrejas.
E quando se tem reunião lá em cima, também se escolhe aqui embaixo quem participará das reuniões lá em cima. Ou seja, dentro de toda essa estrutura de governo, quem participa de toda ela são as lideranças locais, se for assim pensar. Os pastores e presbíteros das igrejas locais, que vão exercendo funções nos órgãos superiores aqui. Organizadinho, né? Não é show. Tudo que se faz se presta contas. O livro de contabilidade aqui, uma vez por ano, sobe para o presbitério avaliar se está tudo correto. É seriedade. São homens, há falhas? Sim. Não é perfeito. Mas nós sabemos que na dependência de Deus, que na autoridade de Cristo, tendo Cristo como cabeça, como rei, há uma grande chance de caminharmos segundo a vontade de Deus como igreja. Não somente nas nossas funções, como igreja militante, mas também na forma de administrar, na forma de governar, na forma de cuidar do rebanho, na forma de tratar as questões que surgem. Teve uma eleição aqui e um candidato achou que, vamos pensar no nosso contexto do Brasil, né? Achou que teve fraude nas urnas. Mas eu, como membro, se eu me sentir prejudicado numa eleição para oficial, o que eu faço? Eu recorro ao conselho, eu participei lá e peço uma revisão. Aí o conselho fala assim, não vai revisar, está tudo certo. Sabe o que eu posso fazer como membro? Eu posso pegar e falar, então eu quero recorrer ao presbitério. Vocês pegam a carta que eu fiz, a minha reclamação em nome do presbitério. Aí o presbitério fala que pegará essa reclamação dele, abrirá um processo investigatório para ver se teve ou não. Se não se resolver aqui, a coisa vai, até se resolver. Se surgir alguma dúvida, chegou um integrante do louvor novo aí que gosta de tocar berrante, não tem ninguém aqui não, né? E ele quer pôr o berrante na hora do louvor. Aí ele pede para o conselho, vocês podem avaliar a minha proposta aí? O conselho tem autonomia de dizer, não vai pôr o berrante na hora do louvor. Nós não achamos isso viável. É decisão do conselho. É autoridade. Foram empossados, foram chamados por Deus para isso, governarem. E nas suas decisões tomarem alicerçadas nas Sagradas Escrituras, ordem do culto, princípios de liturgia e tudo mais. Então é algo que é organizado. Como eu disse lá atrás, falar em igreja não é só falar como sendo o prédio da rua Constantino Estudo. Tem muito mais coisa por trás disso. Muito mais. E só para fecharmos, o poder da igreja está justamente aí. Em ter Cristo Jesus como cabeça, em ter Cristo Jesus como rei, em ter Cristo Jesus como aquele que capacita, em ter Cristo Jesus como aquele que dá autoridade àqueles a quem Ele chamou, para que eles exerçam as suas funções. Aqui está a grande questão. Submeter-se ao senhorio de Cristo Jesus. Quando as igrejas entenderem isso, que existe um rei, e nós somos servos dele, as igrejas, com certeza, tomarão um novo rumo, principalmente com relação às suas características. Pregação da palavra, administração correta dos sacramentos e disciplina que visa a santificação. E principalmente, um governo exercido de forma correta dentro das igrejas por meio de oficiais que levam o seu papel, as suas funções a sério diante de Deus e diante daqueles que os escolheram aqui na terra, que são os membros. Isso é ser igreja. Haveriam muitas outras coisas mais que poderíamos falar aqui sobre igreja, mas eu acho que isso, como base para nós, nos ajuda bastante a entendermos como é a nossa igreja. Não a estrutura em primeiro lugar, mas principalmente a igreja de Cristo. É a convocação que Deus faz
aqueles a quem Ele chamou, para estarem juntos, para viverem como corpo daquele que é o cabeça, que é Cristo Jesus. Tranquilos? É isso. Quanto à natureza, governo e poder. Poderíamos falar outras coisas, mas eu acredito que por aqui nós podemos ficar. Esclareceu algumas coisas? Espero que sim. Que isso faz a diferença na nossa vida, no dia a dia. Principalmente a forma como você olha para a sua liderança, a forma como você ama a sua igreja, mas acima de tudo a forma como você se relaciona com Deus. De pensar, Deus me convocou para estar num lugar assim, tão especial, para militar e para viver aquele estilo, sendo cuidado debaixo da autoridade dele, recebendo das Sagradas Escrituras orientações para a nossa vida. Perguntas? Não? Esclareceu, Lute? O Lucas ali tem uma pergunta. Principalmente em igreja pentecostal, eles usam aquele versículo de Mateus que fala: quem ligar na terra será ligado no céu. Eles usam geralmente isso para legitimar o uso e costume da própria igreja ou também alguma disciplina. Como que no caso nós, como reformados, vemos se aplica também esse versículo nesses casos ou não? Eu falo uma coisa para você. Esse texto está justamente dentro do texto do chamamento dos apóstolos aqui. Os 4 evangelhos trazem esse relato de Jesus dizendo que pregar o evangelho a toda criatura. E, se não me engano, em Marcos, fala exatamente sobre isso. Vocês poderão perdoar pecados ou reter pecados. Mas essa expressão perdoar pecados e reter pecados vem depois de pregar a palavra. E de pregar a palavra, depois eu abro o texto lá e leio. E aí, depois de pregar a palavra, tem o poder de reter pecados e perdoar pecados. A Igreja Católica usa isso como base da sua doutrina da confissão para os sacerdotes. A grande questão que nós precisamos analisar aqui é: durante o Novo Testamento, você viu algum dos apóstolos reunindo alguém para perdoar o pecado de alguém? Tem algum registro ali? De alguém confessando o pecado para eles? Aqueles que tentaram se ajoelhar diante deles falaram: diante de nós não, é diante de Deus, arrependam-se e confessem a Ele. Os apóstolos, em primeiro lugar, não entenderam dessa forma diante de Jesus, que eles tinham o poder de perdoar ou não. Mas o poder de perdão ou não está no pregar a palavra, porque quando nós pregamos a palavra traz sobre a pessoa a possibilidade dela se arrepender ou dela não se arrepender. O grande X da questão é essa: quando o mestre, quando o presbítero, quando o pastor prega a palavra de Deus, é ela que trará o arrependimento à pessoa, é ela que mexerá no coração da pessoa e dirá para ela: você precisa se arrepender disso, confesse-se diante de Deus, quebrante o seu coração diante de Deus, não diante do homem. Então, a interpretação do texto é exatamente essa. Quando nós pregamos a palavra de Deus, nós, pelo Espírito Santo, Ele nos convence se estamos em pecado ou não. E ao nos convencer, esta palavra, ela mexe conosco. Aí a decisão de se quebrantar ou não está diante de quem? Está nas mãos de quem? Nossa. Então quem tem poder de perdoar e reter é a palavra de Deus. O homem, ele só prega. Nós somos profetas, falamos em nome de Deus, nós construímos sobre alicerces que já foram fundados. Então, reter pecados e perdoar pecados, quem tem esse papel, essa função de despertar a pessoa para o pecado, é quando o Espírito Santo pega essa palavra que foi pregada, que entrou aqui, e aplica no coração da pessoa e diz para ela: arrependa-se, confesse. Não é o homem que diz: eu posso chegar para ele e falar: você precisa se arrepender, viu? Ele olha para minha cara e fala: quem é você para falar isso para mim? Eu não tenho autoridade, mas a palavra está
E exatamente a palavra de Deus que liga a terra com o céu. Porque quando ela age no coração do homem, quando ela transforma, não transforma só aqui, mas transforma no mundo espiritual também. Transforma na igreja invisível. Quando uma pessoa atende essa convocação por meio do processo da regeneração, não acontece só aqui quando ela é batizada fisicamente, inserida na igreja física. Acontece no mundo espiritual, na igreja invisível, quando ela é salva. É algo que aconteceu na terra, mas também aconteceu onde? No céu. Porque aqui foi só algo visível. Porque o invisível já aconteceu. Quando ela vem ser batizada aqui, a conversão já aconteceu. Então não se deixe levar pela interpretação do texto ali. O texto está dizendo claramente: vocês pregarão a palavra, e depois de pregar a palavra, tem o poder de reter pecados e perdoar pecados. Mas vem depois desse contexto de pregar a palavra. Quem leva a pessoa ao arrependimento e a confissão de pecados é a palavra. E isso não deve ser feito ao homem, deve ser feito diante de Deus. Não sei se consigo explicar. Pelo que o pastor explicou, fica claro assim, a igreja ela não tem o poder de legislar, ela não vai criar regra, ela não é um representante de Deus na terra para criar normas novas. Pode usar esse tipo de roupa? Não pode usar. Porque se você estiver de acordo com a gente, você está ligado. Se você não estiver de acordo com a gente, você está desligado. Na verdade, a igreja prega o evangelho como transmissor, e se a pessoa se rende ao evangelho, ligada está. Se ela não se rende ao evangelho, e não àquela liderança, desligada está. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Pastor, muito obrigado mais uma vez. Já vamos destinar essa transmissão lá no YouTube e do YouTube no discipulado sobre a igreja. E irmãos e irmãs, eu tenho um lembrete especial de que domingo nós vamos iniciar uma nova série de mensagens. Está sendo pensado com muito carinho para abençoar a vida das famílias da nossa igreja. Nós vamos falar sobre casamento? Vamos falar também para quem não é casado, também, né? Família no geral, né? Especialmente entendendo que a palavra de Deus ela tem uma configuração de família, mas compreendendo também que a gente vive num mundo caído, que há diferentes configurações de família e que também precisam igualmente ser expostas à palavra de Deus e direcionamento, né? Os nossos filhos, como que a gente vai lidar no nosso dia a dia dentro de casa, as dificuldades de comunicar com essa geração nova. Nós vamos tentar abarcar todas essas temáticas, né, ao longo das mensagens de maio e também mensagens do mês de junho, tá? Então convide pessoas para estar aqui. O tema de domingo que vem, eu não vou lembrar decorado, mas a partir de amanhã já vai ser divulgado. Mas o tema do próximo domingo é somos estranhos dentro de casa, uma coisa assim, sabe? Eu não conheço a pessoa que está do lado dali mais, né? E tanto se aplica a casamentos em que os cônjuges estão desconectados emocionalmente, como também na nossa relação com os filhos, na relação dos filhos com os pais, como que dentro de casa, às vezes a gente está como na Torre de Babel, né? Cada um falando uma língua diferente, e a gente desconectado. Como trabalhar isso, né? Como converter de novo a atenção um do outro, para que a gente comece a se reconectar novamente. Então, essa é a temática de domingo que vem, e eu espero muito que vocês venham e que tenham a sensibilidade e o incômodo do Espírito Santo para atender ao apelo das mensagens da série que terminou, que é fazer missão, a missão do discípulo mesmo, que é trazer pessoas. A igreja está fazendo a parte dela de te dar ferramentas, tá? Então convide, agora é com você, tá bom? Vamos orar? O reverendo vai orar para nós. Fica de pé. Deus amado, em nome do Senhor Jesus, somos gratos pela oportunidade que nos deu de estarmos aqui unidos com o teu povo nesta noite, para meditarmos, Senhor Deus, sobre a igreja de Cristo Jesus. Que tudo aquilo que ouvimos, ó Pai, sabemos ter muitas informações, mas possa ser usado, Senhor Deus, Santo Espírito,
do amadurecimento, uma plena consciência do para quê e do que o Senhor nos chamou. Qual o nosso papel agora e como a igreja deve se portar diante do mundo, como nós devemos viver como igrejas aqui neste mundo. Seja como sistema de organização, mas também como povo que milita contra os poderes deste mundo, contra o pecado, contra tudo aquilo, Senhor, que se opõe à Tua palavra. Que o Senhor usa a Sua igreja, Deus, para realmente entender que nós somos corpo vivo de Cristo Jesus, onde Ele é o cabeça, onde toda autoridade e poder está nele, onde Ele é Senhor, onde Ele reina, e não os homens. Nós somos somente aqueles servos que se submetem à Sua vontade e cumprem, Senhor Deus, as ordenanças que as Tuas santas Escrituras deixaram para nós. Nós somos gratos por aqueles que no passado, Pai, já trabalharam, fizeram a sua parte, aqueles que lançaram os fundamentos, mas aqueles que agora, Senhor Deus, têm a responsabilidade de construir sobre os fundamentos lançados. Que o Senhor continue a colocar em nosso coração a dependência, que o Senhor continue a colocar em nosso coração a ideia de que nós somos um corpo, não devemos trabalhar ou estarmos sós, e a ideia também, Senhor Deus, que devemos buscar as orientações do Senhor, para que possamos viver de maneira que agrada ao Senhor, aqui neste mundo como Teu povo. Muito obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui nesta noite, que esta possa ser uma igreja viva, um organismo que se movimenta, que abençoa pessoas, que é usado pelo Senhor como instrumentos para convocar outras pessoas por meio da pregação da palavra, por meio do testemunho de vida, principalmente, ó Pai, por meio do amar ao próximo, acolher ao próximo, acolher aqueles que chegam. Leva-nos para o nosso lar sob os Teus cuidados e proteção. Dá-nos uma boa noite de descanso, ó Deus, um bom restante de semana, sob a orientação do Senhor. Muito obrigado por tudo que nós podemos a Ti agradecidos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Aproveita quem está do seu lado.